Um dos vídeos mais vistos desse canal é o Sistema de Produtividade Perfeito. Um vídeo em que eu explico como estruturar o seu sistema de produtividade em 3 simples etapas, e esse vídeo ele já tem 2 anos. De lá pra cá eu refinei muita coisa e eu estruturei, depois de muitos testes e iterações, o protocolo da produtividade. O meu método de organização que tem os 5 sistemas que você precisa para organizar e produzir qualquer coisa. E no vídeo de hoje eu vou te explicar como ele funciona. Ao longo desse tempo eu comecei a perceber que tinha uma questão problemática com aplicativos. A gente, na hora de solucionar problemas, a gente busca apps e a gente instala eles e a gente vai aprendendo sobre eles e eles se multiplicam e toda hora tem uma coisa nova. E antes que você perceba, você está submerso em uma montanha de aplicativos que você nem usa mais. E pior de tudo é que todo o tempo que você configurou aquele aplicativo, passou aprendendo e tudo mais, é um tempo perdido que nem vai servir pra nada. E depois de dar muita cabeçada na parede, eu me dei conta de que eu estava pensando ao contrário, porque você não pode partir do aplicativo, você precisa partir do que você quer fazer. Porque diferentes atividades vão exigir de você diferentes ferramentas. É que nem você querer consertar qualquer coisa com um martelo, não faz sentido. Primeiro você precisa pregar alguma coisa na parede para depois você se dar conta de que você precisa de um martelo. E foi aí que eu entendi que a magia da produtividade está em você estruturar as suas atividades e, com base nas atividades que você tem para fazer, pensar nos 5 sistemas que você precisa. O que me leva ao sistema número 1, captura. O sistema de captura é o sistema que vai te permitir identificar uma nova demanda que você tem para fazer. Essa tarefa pode ser de trabalho, pode ser pessoal, pode ser um amigo que está te pedindo alguma coisa. O lance é você ter algum lugar em que você vai capturar esse negócio para entrar dentro do seu sistema de produtividade. Essa ideia foi famosamente instituída pelo David Allen na arte de fazer acontecer. Ela é maravilhosa, vai te trazer muita paz e, em geral, você tem, eu pelo menos na minha vida, tenho 3 grandes tipos de aplicativos de captura. O primeiro deles, que você já deve ter imaginado, é o meu aplicativo de tarefas e é onde eu centralizo a grande parte das demandas da minha vida, porque são as coisas que eu anoto de forma deliberada que eu tenho que fazer, ou são as coisas que eu pensei na hora que, verdade, preciso fazer isso, e simplesmente vai direto para lá. Mas tem 2 outros caras também que são muito famosos, que é o seu e-mail, que frequentemente vai chegar algum tipo de demanda, e aplicativos de mensagem. WhatsApp, Instagram de vez em quando, LinkedIn, são aplicações em que vai chegar algum tipo de demanda, que alguém está querendo falar comigo, alguém está querendo uma proposta de trabalho. Então, são locais em que eu sei que vai entrar novas demandas de trabalho e é por isso que esses caras são meus sistemas de captura principais. Em alguns casos você pode ter algo diferente, mas a grande essência disso aqui é, a partir das suas atividades, identificar por onde entra uma demanda disso aqui na minha vida. Se você não tem um lugar nenhum para centralizar, você tende a ir para um aplicativo de tarefas, mas pode ser que você tenha alguma coisa um pouco mais específica dependendo do que você faz. O que me leva ao sistema número 2, organização. Uma vez que você captura uma atividade, ela precisa ir para o lugar certo. E aqui é a categoria mais ampla e mais variada. Os 2 mais óbvios que a maior parte das pessoas tem é o seu aplicativo de tarefas, que vai concentrar o grosso das suas atividades, e o seu calendário, que são os eventos específicos que você tem na sua vida. Mas aqui também entram arquivos, sejam eles pessoais ou compartilhados, Google Drive, o seu computador, algum tipo de backup. Entram anotações, especialmente aquelas de aprendizados, cursos, coisas que você fez. Pode ser o seu aplicativo de notas, pode ser o Obsidian no meu caso. Podem ser aplicações específicas como CRMs ou Frame, que eu uso para edição de vídeos. E muito comumente serão planilhas, sejam elas do Excel, sejam elas do Google Sheets. E uma coisa que talvez você muito sagazmente note é: WhatsApp, e-mail, coisas de mensagem não estão aqui. Sabe por quê? Porque essas coisas não são bons sistemas de organização. Essas coisas são primordialmente sistemas de captura. Se você tenta organizar a sua vida e as suas atividades que você vai fazer nesses lugares, você provavelmente vai enlouquecer. É muito mais inteligente gerar uma tarefa que você vai colocar dentro do seu aplicativo de tarefas e você arquiva essas coisas no seu e-mail, no seu WhatsApp e tudo mais. O meu WhatsApp é base 0, eu tenho 2 mensagens lá, todas as outras estão arquivadas. Todos os meus e-mails são inbox 0 e eu não tenho o desgosto de toda vez que eu entro nesses aplicativos ficar pensando que eu estou devendo um monte de coisa para um monte de gente, ficar pensando. Não, é muito mais pacífico porque eu consigo direcionar esses aplicativos para o que eles são, que é um sistema de captura e não de organização. O que me leva ao sistema número 3, acompanhamento.
Algumas tarefas não precisam ser acompanhadas, se elas forem feitas tá valendo, não tem nenhum problema. Mas quando você estiver falando de alguma coisa um pouco mais complexa ou que envolva um processo de mudança, existem duas coisas que fazem muito sentido você acompanhar. Uma delas é resultado. O quão perto do meu resultado eu tô, o quanto eu estou evoluindo. E a outra coisa que vale a pena você acompanhar é a sua execução. Então se você quer, sei lá, perder 10 quilos é o resultado que você quer. Mas as pessoas em geral ficam olhando só para o resultado. Elas ignoram o outro lado da moeda, que é a execução. E o problema de você não medir a execução é que se passou o tempo que você se dedicou para alcançar um certo objetivo e você não atingiu, você não sabe se esse problema é um problema de estratégia ou se é um problema de execução. Porque se eu te perguntar quantas vezes você foi na academia, você provavelmente não vai saber me responder. Então nesse caso, a gente precisa das duas coisas, que é eu quero perder X quilos e eu me comprometo a ir Y vezes na academia. E é a mensuração dessas duas coisas que vai te permitir avançar na direção dos seus objetivos. De forma prática, o que entra frequentemente aqui são planilhas, mas eu também gosto de usar o aplicativo de notas, em que eu vou fazer registros mais qualitativos de certas coisas. Eu gosto de colocar o Toggle, que é por onde eu acompanho a execução das minhas tarefas, quanto tempo estou demorando, e também o meu aplicativo de hábitos, que eu gosto muito da interface e é fácil de acompanhar o meu progresso e, enfim, é gostoso de colocar, tipo, yes, consegui cumprir os meus hábitos hoje. O que me leva ao sistema número 4, revisão. A revisão é o momento que você vai olhar para trás e falar, deu muito bom, ou não deu muito bom, ou foi ok. E você vai pensar sobre o quão bem você executou as coisas que você se propôs a fazer. E o grande lance da revisão é que eu gosto de pensar ela como um processo separado do planejamento. As pessoas, na hora de se planejar a semana, por exemplo, elas se preocupam muito em fazer tudo isso ao mesmo tempo. Eu vou olhar tudo e vou repensar, e eu acho que é muito mais prático você fazer isso de forma separada. O que eu faço é, eu tenho um ritual de revisão diária em que eu vou olhar pro meu dia e falar, cara, o que foi notável no meu dia? Alguma coisa foi muito boa, alguma coisa foi muito ruim, eu consegui fazer as coisas que eu me propus a fazer, algo saiu do planejado, enfim, eu simplesmente vou tomar pequenas notas, nada muito complexo, coisa que me toma 5 minutos antes de dormir e fechou, e é isso aí, não tem mais nada. E o que você talvez já tenha sacado são seus sistemas de acompanhamento que vão abastecer o seu sistema de revisão. Se você tem um sistema de acompanhamento bem estruturado, é muito fácil você olhar para sua revisão, porque você vai para lá olhar para o seu acompanhamento e falar, deu bom, não deu bom, você simplesmente alimenta, você traz esse processo crítico de pensamento junto com outras coisas excepcionais que aconteceram no seu dia. Mas essa etapa anterior estando pronta, é muito fácil de você rever como é que foi o seu dia, que no meu caso é primordialmente feito através do Notas. O que me leva ao sistema número 5, planejamento. Enquanto a minha revisão acontece à noite logo antes de dormir, o meu planejamento diário é simplesmente um cheque do que eu vou fazer hoje. Não deveria ter nada excepcional, já deveria ter muita clareza do que eu vou fazer no dia, mas é só para garantir que não tem nada fora de ordem, nenhum imprevisto que apareceu que vai me ferrar de forma imprevista. O meu planejamento principal acontece no final de semana. No sábado pela manhã, eu vou olhar para como foi toda a minha revisão da semana, eu vou compilar o que foram as revisões do dia, eu vou terminar de fazer minha revisão semanal e com base nos insumos da revisão, eu vou pensar no que é que eu vou fazer nessa semana. Dica pro que me ajudou demais é sempre olhe 2 semanas para frente e tente fazer disso um processo prazeroso. 2 semanas para frente porque se tiver alguma coisa chegando, você já está meio planejado, você evita surpresas pegando você logo na segunda-feira que vai arregaçar o seu final de semana. E tornar esse processo prazeroso cara, vai para um café, vai comer alguma coisa, torna esse momento um momento feliz, que é o momento em que você está se dedicando para fazer a vida que você quer viver. Muita gente evita fazer o planejamento semanal porque acha desgastante e essa é uma forma que eu encontrei que me ajuda demais a contornar esse processo. E no meu caso, o que eu uso para fazer esse planejamento, em geral, é o meu aplicativo de tarefas para a maior parte das coisas, em que eu tenho um template e eu já distribuo os meus afazeres dentro do meu sistema de produtividade pessoal, que está concentrado no meu aplicativo de tarefas. Porque é isso que acontece, uma vez que você olha para todas as suas atividades,
passa pelos sistemas de captura, organização, acompanhamento, revisão e planejamento, naturalmente padrões vão aparecer. Não tem infinitos aplicativos que você vai usar, mas agora você vai ter clareza de por onde entram as demandas na sua vida e onde essas coisas vão estar distribuídas e organizadas e como você está mensurando o resultado que você quer construir e como que você revisa todos os seus esforços para ter certeza que você está indo pelo caminho certo e como você planeja o que você precisa planejar para conseguir buscar os seus objetivos da forma mais rápida e eficiente possível. E esse sistema simplesmente mudou a minha vida por completo e me ajudou a ser uma pessoa muito mais produtiva e eu espero que faça a mesma coisa por você. E esse sistema que mudou minha vida por completo, claro, gira muito em torno dos aplicativos que eu tenho no meu celular. E se você quer saber como configurar o seu celular para ser muito mais eficiente, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu vou te contar.